Bom dia a todos. A gente está começando a nossa 13ª reunião do grupo de estudos que está estudando o livro Há 2000 anos. Na semana passada, nós começamos o capítulo 4, na Galileia. E o Públio e a Lívia eles estavam conversando sobre tudo que tinha ocorrido. O Públio chegou a chorar de emoção de tudo que estava acontecendo. E aí eles vão continuar a conversa, então. Ela estremeceu em face dessas observações, que não lhe eram familiares. Que lhe não eram familiares. Num relance, retrocedeu à noite anterior, considerando o atrevimento do governador, que dignamente repelira, experimentando ao lado da aflição pelo companheiro soberana tranquilidade de consciência, e tomando ligeiramente as mãos do esposo, levou-o a um canto do terraço, onde se postou à frente de uma harpa harmoniosa e antiga, cantando baixinho, como se a sua voz, naquela noite, fosse o gorjeio, o canto de uma cotovia apunhalada. Então ela estava com o coração um pouco pesado, né? Porque ela estava sentindo aí o canto de uma cotovia apunhalada, mas de um outro lado ela estava com uma certa tranquilidade, né? Com a consciência, né? Tranquila com a consciência de não ter feito nada de indevido, né? Alguém quer fazer algum comentário? Então, então ela vai para a harpa e aí agora ela começa a cantar. Eu não vou dar o desprazer de tentar cantar para vocês, eu vou só tentar ler a poesia. Alma gêmea de minha alma, flor de luz de minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste o meu coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. E aí eles continuam a conversa. Então, tratava-se da composição dele, né, do Públio, na mocidade, tão ao gosto da juventude romana, dedicada a ela própria, e que seu talento musical guardava sempre para circunstâncias especiais do seu sentimento. Então, querem fazer algum comentário sobre essa canção que a Lívia estava cantando para ele? Não? Lá na segunda parte do livro a gente vai retomar essa canção. Então vamos continuar. Naquele instante, porém, a sua voz tinha tonalidades diferentes, como se houvera encerrado na garganta uma touche negra divina, que é uma espécie de ave lá da Europa, exilada dos prados brilhantes do paraíso. Na última nota, tocada de tristeza e angústia indefiníveis, Públio tomou-a brandamente de encontro ao peito, forte e resoluto, como se quisesse reter para sempre no coração
a sua joia de inimaginável pureza. Agora era Lívia a chorar copiosamente, abundantemente, nos braços do companheiro, a beijá-la nos transportes de sua alma leal e por vezes impulsiva. Depois daquele arroubo, daquele uma coisa inesperada e violenta, assim, né, no sentido emotivo, né, daquele arroubo emotivo, Públio sentiu-se desanuviado, não tinha mais nuvem, estava tranquilo e satisfeito. Por que não regressamos a Roma quanto antes? Perguntou Lívia, como se seu espírito tivesse clarificado por luzes proféticas com relação aos dias futuros. Junto dos filhinhos retomaríamos nossas obrigações habituais, cientes de que a luta e o sofrimento estão em todos os lugares e de que toda alegria significa neste mundo uma bênção dos deuses. Então, acho que essa fala da Lívia é muito importante, né? Porque a gente não tem que mudar de emprego, de casa, de, de marido, de esposa, para conseguir a felicidade. A gente tem que compreender aonde a gente está, né? E ser feliz com aquilo que a gente tem naquele momento. Esse acho que é o grande conselho que a Lívia está nos dando, né? E que eu acho que, como a gente já falou lá na lição da abertura, Jesus também coloca isso de uma forma para a gente, né? A gente não tem que buscar a felicidade fora do que a gente tem. A gente tem que buscar a felicidade dentro da gente. E se a gente buscar a felicidade dentro da gente, em qualquer lugar, a gente vai poder ser feliz, né? Com qualquer situação, com qualquer família, com qualquer emprego, com qualquer tudo, né? Porque a felicidade está dentro da gente. Comentários? É que acho que a paz e a felicidade não estão num lugar, né? Ou, Aham, ou em uma pessoa. Está dentro de nós, né? é isso aí. Mais alguém? O senador ponderou a proposta da companheira, estabelecendo a análise de toda a situação no seu íntimo, obtemperando, comentando, por fim. A tua situação, a tua observação é justa e providencial, minha querida. Mas, que diriam os nossos amigos quando soubessem que, depois de tantos sacrifícios com a viagem, havíamos resolvido a permanência de apenas uma semana em região tão distante? E a nossa doentinha? Seu organismo não tem reagido de modo eficaz em contato com o novo clima? Estejamos confiantes e tranquilos. Apressarei a partida para Cafarnaum, e em breves dias estaremos em novo ambiente, segundo os nossos desejos. Eu marquei essa parte em amarelo, porque o Públio sempre tinha, né, um pé nas suas emoções e a outro pé nas conveniências do mundo. E, e esse lado das conveniências do mundo ainda falavam mais alto, né, no coração dele, na, na, na hora dele tomar as decisões, né? E ele estava justamente pensando nisso, né? O que que dirão os outros, né? Então,
essa paz, essa felicidade que a Angélica comentou, né, que a gente tem, que está dentro de nós, né, ficou em segundo plano, né? O que importava para o público nesse momento era o que os outros diriam. Comentários? Então, isso assim aconteceu efetivamente, reagindo às vibrações perniciosas, aquelas vibrações maléficas do meio. Públio Lentulus providenciou a solução de todos os problemas atinentes referentes à mudança, fazendo ouvidos moucos, surdos, às indiretas de Fúlvia, enquanto Lívia, escudando-se na superioridade de sua alma, buscava insular-se dentro do pequeno mundo de amor dos dois filhinhos, fugindo à presença do governador, que não desistira dos seus assédios, junto de quem a figura nobre de Cláudia sabia despertar em todos a mais sincera simpatia. Então, Lívia, ela, ela resolveu, né, ficar dentro, né, daquele mundinho dela, dos filhos, né, e esquecer que tinha essas outras, essas outros atores em todo esse teatro, né, e de forma a preservar essa paz, essa tranquilidade. Quando ela saía desse mundinho, ela já não tinha mais, né? Então, por isso que eu marquei essa parte em amarelo. Algum comentário? Eu acho que às vezes a gente tem esse pensamento, né? Às vezes a gente acha que a gente nos fechando para o mundo ou para as outras pessoas, a gente vai conseguir ter uma vida mais tranquila, mais feliz, né? E na verdade nós estamos aqui no mundo para justamente aprender a conviver com as diferenças, né? Tem gente que acha que, vou me isolar, como se isolar num campo ou numa caverna nos, nos permitisse sermos melhores, né? Crescermos, nos desenvolvermos nesses nossos valores morais, né? Querendo ou não, a nossa, acho que a nossa transformação, a nossa luta se dá justamente dentro desse mundo de diferenças e de dificuldades, né? Eu É, entendo o que a Lívia tá tentando fazer ali, né? É claro, ele fala assim que ela está tentando se escudar na superioridade, mas que ela também buscava se isolar, né? Não que ela tenha que sair e estar no mundo. Acho que naquela época como as distâncias eram mais diferentes, né? Hoje no mundo dificilmente a gente consegue se isolar estando em sociedade, a não ser que a gente resolva de fato fugir da sociedade, né? Mas acho que num mundo como hoje, a gente tem que entender que nós estamos aqui para esses desafios sociais mesmo, né? perfeita a sua lembrança, Angélica. Eu acho que essa solução que ela deu é uma solução assim que ela só por um período muito curto, né? Acho que como que acontecia para ela, né? Porque era só aquele período de poucos dias, semanas, para que tudo fosse resolvido, né? A gente também, uma solução dessa, a gente consegue utilizá-la, né, por um período muito pouco, muito pequeno, né, como a Angélica falou, a gente não está aqui para conseguir, a gente não consegue se isolar, né, da sociedade, dos problemas, né, que nós temos, né? A gente está aqui
resolver os problemas, né? Só tem um jeito da gente ficar livre dos problemas, que é enfrentá-los e resolvê-los. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai ficar livre dos problemas. E é o que você já falou antes, né? É resolver dentro de nós. É, com certeza. Fiore, pode falar. É assim, né? Eu acho que esses desafios aí, eu acho que eles são permanentes como aprendizado, mas nem todos, né, estão preparados, cada um no seu momento, para enfrentar determinados desafios. É por isso que existem as fugas, né? As fugas de enfrentamento de problemas, né? Ou através de vícios, ou através até do isolamento, né? Achando que você se isolando, você pode achar um caminho para enfrentar os problemas, as suas sombras, né? Que todos nós temos, né? Então, é que eu sempre falo, né? O aprendizado na vida é bem desafiador. Cada um tem o seu, e o seu é o seu maior problema, né? Independente de que outros problemas talvez sejam mais importantes do que os seus, tipo alguém que enfrenta problemas de saúde, talvez, mas os seus problemas são os seus problemas, né? Então, é o que eu falo, né? Você quer superá-los, mas nem sempre você está preparado e não tem capacidade ainda para entender por que você está passando aquilo. A Regina até falou no começo aí, eu acho que faz sentido. Às vezes você passa por um problema e não sabe por que você está passando, né? Você fala, pô, tem um determinado tempo aqui, né, sei lá, 60 anos, 50 anos, não importa a idade, e não me lembro de ter feito nada que justificasse passar por problemas tão importantes, né, tão relevantes. Mas talvez mais para frente, se você conseguir entender, fazer a leitura, você vai entender por que você passou por isso e superar, né? Entender que aquilo era necessário naquele momento. Mas é o que eu falo, nem sempre é fácil, cada um no seu momento. É isso. É uma reflexão. Mais comentários? Eu acho que, às vezes, esse momento de isolamento, né? Às vezes a gente precisa de uns momentos assim para a gente conseguir refletir um pouco e, e, e nos tranquilizarmos, mas às vezes eu fico pensando também que a gente fica tão ansioso por uma resposta, né? Ou por entender que a gente fica tão imerso, às vezes, num problema. E às vezes, como disse lá no Fonte Viva, no ID em Sinai, às vezes a gente estando no meio das pessoas, aí sim que a gente vai conseguir enxergar, né? Eu acho que é o que falou ali, nos parágrafos para frente, anteriores, né? Que a luta, ela tá onde, independente de onde nós estivermos, nós vamos passar por essas provas, pelas dificuldades, pelos desafios, né? Então, é o que você falou, né, Fiore? Eu concordo. Eu acho que a gente tem uma série de, de, de formas de fuga, né? Mas eu acho que é isso que a gente tem que entender, independente da fuga, né? É isso. Em todo lugar a gente vai ser desafiado, né? E às vezes eu acho que é justamente quando a gente está, às vezes a gente está no meio de pessoas, isso possibilita às vezes a gente abrir mais o nosso coração, porque a gente passa a olhar um pouco mais também para a dificuldade do outro, né? E às vezes a resposta está em enxergar a dificuldade do outro e a gente começa a entender um pouco mais a nossa própria dificuldade. Não, eu concordo. Eu acho que a fuga, o isolamento, talvez o isolamento para você refletir em determinado momento, um tempo, mas a convivência é melhor mesmo, porque se você encontrar uma pessoa que você se identifica, ela se identifica com você, você abre seu coração, né? Você tira essa angústia dentro de você, vai escutar palavras, ou até ou só a pessoa só de te escutar já vai te ajudar, né? Você se sente um pouco mais
aliviado, né, e fala, não, acho que esse é um caminho que possível aí de trilhar para superar. É perfeito. Eu acho que o isolamento ele é momentâneo e de curta duração. Porque não importa onde você esteja, né, o problema vai estar com você na sua mente. Você vai levar ele para onde você, dependendo do nível do problema, não importa se está aqui em Paris, em Roma, o problema está na sua mente, está dentro de você, né? Então, o fato de você conviver com pessoas que têm um entendimento melhor, têm mais serenidade para enfrentar situações, olham de outro ângulo, aquela situação que você está vivenciando e confia em você e você confiar nela, isso te ajuda, né? Eu acho que você se afastar totalmente, eu acho que é pior. Isso é. Duas servas foram admitidas ao serviço do casal, na perspectiva da sua transferência para Cafarnaum. Não que fossem indispensáveis ao desdobramento das atividades domésticas, em face dos servos numerosos trazidos de Roma. Contudo, o senador examinara a utilidade dessa providência, considerando que ele e a família viriam a necessitar de um contato mais direto com os costumes e dialetos do povo, reconhecida a circunstância de que ambas conheciam a Galiléia. Ana e Semele, recomendadas por amigos do pretor, foram recebidas ao serviço de Lívia, que as acolheu com bondade e simpatia. 30 dias se passaram nos preparativos da projetada viagem. Sulpício Tarquinius, estimulado pelas vantagens dos próprios interesses materiais, não perdeu ensanchas oportunidades para captar a plena confiança do senador, organizando a propriedade com minúcias de atenção e gentileza, provocando o comportamento e o elogio de todos. Comentários? Nas vésperas da partida, Públio Lentulus compareceu ao gabinete de Pilatos para o agradecimento das despedidas. Depois de saudá-lo cordialmente, exclamou o governador, com forçada jovialidade, alegria: é pena, meu caro, que as circunstâncias o conduzam para Cafarnaum, quando esperava ter a satisfação de retê-lo nas vizinhanças de nossa casa em Nazaré. Mas enquanto permanecer na Galiléia, em vez de minhas habituais visitas a Tiberíades, procurarei o norte para nos avistarmos. Vocês estão vendo o mapinha? Sim. Então, eu peguei o mapa, né? Esse aí é o mapa atual, né? Então, tem Jerusalém, né? Aí ao norte, aqui, ó, mais ou menos uns 100 quilômetros, Nazaré, né? Onde está marcado, né, é o Cafarnaum. E Tiberíades era essa cidade também na beira do mar, né? Que ela foi construída por Herodes Antipas, né? O filho do Herodes que construiu o templo lá em Jerusalém, né? Que seria o rei aqui de todo esse pedaço, o rei, o governante ligado ao povo ao povo judeu, né? Aos locais, e o Pilatos seria o governante da região ligado aos romanos, né? Então, e ele construiu essa cidade, Tiberíades, em homenagem a Tibério, que era o, o imperador, né, daquela época em Roma. Só para vocês
teria uma ideia assim visual aí do que acontecia. Vou voltar. Públio manifestou-lhe sua gratidão e reconhecimento, e quando se preparava para sair, o procurador da Judéia continuou em tom afetuoso e conselheiral: Senador, não só como responsável pela situação dos patrícios na província, como também na qualidade de amigo sincero, não posso deixá-lo partir à mercê do caso, tão somente na companhia de escravos e servos de confiança. Acabo de designar Sulpício, homem que me merece inteira confiança, para dirigir os serviços de segurança que vos são devidos. Além dele, mais um lictor e alguns centuriões partirão para Cafarnaum, onde permanecerão às suas ordens. Públio agradeceu cortesmente, sentindo-se confortado com o oferecimento, embora a presença do governador lhe causasse pouca simpatia íntima. Afinal, terminados os aprestos, os preparativos da viagem, a compacta caravana se pôs em movimento, atravessando os territórios de Judá e as montanhas verdes da Samaria, em demanda da sua estação de destino. Então, vamos voltar aqui para o nosso mapinha, né? Jerusalém estava aqui embaixo, né? Nazaré. Então, Jerusalém é na Judéia. Toda essa parte que eles vão atravessar maior, né? É a Samaria. E a Galileia era esse pedaço aqui em volta do lago de Genezaré, né? Então, Nazaré, Tiberíades e Cafarnaum aqui em cima. Chegada a Cafarnaum. Alguns dias foram gastos através das estradas que contornavam muitas vezes águas leves e límpidas, o Rio Jordão. Desculpa. Prestes a chegar a Cafarnaum, a distância de meio quilômetro do caminho, entre árvores frondosas, junto ao lago de Genezaré, uma herdade, uma quinta, uma propriedade rural, imponente aguardava as nossas personagens para a sua estação de repouso. Sulpício Tarquinius desvelara-se nas mais íntimas minudências, no que dizia com o bom gosto da época. A propriedade estava situada em pequena elevação do terreno, rodeada de árvores frutíferas dos climas frios, pois, há 2000 anos, a Galileia, hoje transformada em poeirento deserto, era um paraíso de verdura. Eu marquei essa parte, né, porque isso daí é curioso, né? A gente pensar que há 2000 anos ali não era um local deserto, né, como é hoje, não tivesse tantos problemas de clima, né, como a gente tem hoje. Então, achei isso interessante e marquei. Alguém quer fazer algum comentário? Me faz pensar no que é o Brasil hoje, né? Com essa natureza tão abundante e a gente tão descuidado com ela, né? O que eles acham mesmo, os estudiosos falam que aquela região era muito bonita e tal, e que justamente esse estado de deserto que existe ali no norte da África, que
A nossa Amazônia também pode atingir aquele ponto, né? Então, acho que esse cuidado que a gente tem com a natureza, ela nos traz consequências, né? E às vezes a gente não reflete nisso, mas acho que olhando para trás, olhando para a história, a gente consegue ver as mudanças que aconteceram, né? É isso aí. Nas suas paisagens maravilhosas, desabrochavam flores de todos os climas. Seu lago imenso, formado pelas águas cristalinas do rio, sagrado do cristianismo, era talvez a mais piscosa, cheia de peixes, bacia em todo o mundo. Descansando as suas vagas mansas, as ondas mansas e preguiçosas ao pés dos arbustos ricos de seiva, cujas raízes se tocavam do perfume agreste dos eloendros e das flores silvestres. Nuvens de aves cariciosas cobriam em bandos compactos aquelas águas feitas de um prodigioso azul celeste, hoje encarceradas entre rochedos adustos e ardentes, né? Ao norte, as eminências nevosas do Hermon, que é um monte nevado, né? Tem 2.800 metros. Então, é bem alto, né? No Brasil, o monte mais elevado que tem é cerca de 3.000 metros. Figuravam-se em linhas alegres e brancas, divisando-se ao ocidente as alevantadas planícies da Gaula Nítida e da Pérea, envolvidas de sol, formando juntas um grande socalco. Socalco é uma área, é como se fosse uma área elevada, mas plana, né? Então, porção de terreno relativo a plano em área montanhosa, que se alonga de Cesareia de Filipe para o sul. Vou voltar nos nossos mapinhas de hoje aqui. Então, a Pérea, né, eles estavam aqui. A Pérea é do outro lado do Rio Jordão. Né? De um lado você tem a Judéia, Samaria, esse aqui é o Rio Jordão. E do outro lado tem a Pérea. Né? Cesareia de Filipe, que ele fala, é no caminho indo para Damasco. E o Monte Hermon é aqui assim. Deixa eu mostrar o outro. Então, Damasco e o Monte Hermon. Né? Tá um pouquinho acima ali. Uma vegetação maravilhosa e única, operando a emanação incessante do ar mais puro, temperava o calor da região, onde o lago se localiza muito abaixo do nível do Mediterrâneo. O lago de Genezaré, lá no Mar da Galileia, ele está mais ou menos 200 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Públio e sua mulher sentiram uma onda de vida nova, que seus pulmões aspiravam a longos haustos. Entretanto, o mesmo não acontecia à pequenina Flávia, cujo estado geral piorava ao extremo, contra todas as previsões. Agravaram-se as feridas que lhe cobriam o corpo magrinho, e a pobre criança não conseguia mais sair, né, arredar pé do leito, onde se conservava em profunda prostração. Acentuava-se deste modo a angústia paterna que, embalde, inutilmente, recorreu a todos os meios
para melhorar as condições da doentinha. Comentários? Que me chamou muita atenção, né, foi como a Angélica falou logo lá no começo do livro, né, as descrições são aparentemente assim tão precisas, tão bem feitas, né, que a gente se sente transportado para o lugar, né. A Angélica fez esse comentário lá quando ele fez a descrição de Roma, né, logo no começo do livro. E aqui eu também me senti transportado para para Galileia daquela época, né? E, e aquele e tantos detalhes, né? A gente é uma coisa impensável, né? Que o Chico Xavier tenha escrito, né? Como alguns alegam, ele próprio todos esses livros, né? Realmente, como ele dizia, ele era só o carteiro, né? Ele estava só entregando a carta, né? Ele não escrevia, ele só era um mensageiro. Realmente, todos esses detalhes me fazem ter mais essa certeza. Comentários?